Meu cordial bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está do outro lado da tela. Sou o professor Augusto Rosa e sou do Évora Colégio e Cursos e você está aqui provavelmente para fazer a revisão da prova de 2024 da UFMS. Professor, nós estamos em 2023. Cara, se você até agora não sabe, né, que quando a gente vai fazer um vestibular é referido ao outro ano, já é um problema. Mentira, você está aqui para aprender. Pessoal, vamos lá. A gente vai fazer alguns comentários sobre a obra, não a obra em si, mas as mudanças do edital para o vestibular desse ano. Por quê? Se você é um cara que já está há algum tempo fazendo seus estudos dedicados a essa instituição aqui do nosso estado, né, porque não sei se vocês sabem, eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você deve ter observado que durante muito tempo a UFMS adotou uma lista de obras por quase aí 4 anos, né, salvo engano, em que nós tínhamos ali o Milton Atum com Cinzas do Norte, nós tínhamos Sagarana do Guimarães Rosa, nós tínhamos ali ainda o livro de contos, Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Nós tínhamos ali em torno de 10, 11 livros, né? Se você for considerar que o Viagem e o Vagamúsica são livros diferentes, da Cecília Meirelles, dentre outras produções como Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, enfim, uma lista grande de obras literárias. E como que a UFMS vinha cobrando até então? A prova de linguagens que você vai se deparar, ela tem ali a sua divisão mais ou menos com 5 questões de língua estrangeira, aí você vai optar entre a língua inglesa ou a língua espanhola. Você tem as questões de gramática, e as questões de gramática você já deve ter visto que aparecem com maior frequência questões de orações. Você vai observar que tem ali questão de interpretação de texto. Figura de linguagem é recorrente a aparecer também na prova da UFMS. E as questões que envolvem a disciplina de literatura, você vai ter que pensar aqui comigo. Eram muitas obras para poucas questões. Então, de fato, não eram cobradas todas ali. Não eram cobradas todas. Mas apareciam ali em torno de 4 questões, tá? 3, 4 questões que envolviam textos, né, ou menções à leitura obrigatória. Isso quando também temos que levar em consideração que apareceram questões de conhecimentos da historiografia literária. O que é historiografia literária? O que a gente vai falar de uma periodização da história da literatura, né? Já cair ali questão sobre o realismo, características, caiu questão sobre elementos do modernismo, tá? Então, o que nós precisamos entender é que essa prova, na parte de literatura, ela tem uma espécie de recorrência entre, ora, cobrar uma questão que envolva o seu conhecimento sobre o livro, sobre uma leitura mais específica, ou, às vezes, de uma maneira mais interpretativa, por exemplo, de um fragmento de texto para poder chegar a uma questão de uma figura de linguagem que pode ali estar junto, e ainda aparecer alguma questão que envolva o conhecimento apenas de um período literário a que se corresponde à obra. As questões são difíceis? Não. O nível das questões que nós tivemos até agora não são muito difíceis, assim, nossa, questões assim impossíveis, não. São questões que, se você estiver bem preparado, né, tiver feito a leitura, que é o ideal, né, você ter feito a leitura de todos os textos, porque não vai apenas te dar um passo a mais para a prova de linguagens, como vai te ajudar também a aumentar o seu poder de interpretação e, óbvio, né, te dar mais base para, inclusive, usar como fundamento em algum texto da sua redação. Mas aqui não tem mistério. Nós tínhamos até então obras que, por serem mais recorrentes em provas, como, por exemplo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Sagarana,
já dava para nós termos uma noção mais ou menos de como que poderia aparecer ou não. E esse ano nós vamos ter mudanças no edital, né? A UFMS divulgou o seu edital com com uma grande mudança na parte de obras literárias. Primeiramente, né, nós tínhamos uma lista e depois eles corrigiram ou mudaram, não sei o que é que foi que aconteceu especificamente, mas houve uma alteração desse edital publicado anteriormente. Nós temos aqui a seguinte lista, portanto: Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, Contos Fluminenses, do nosso queridíssimo Machado de Assis, o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, Água Funda, de Ruth Guimarães, Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa, e A Fiandeira, de Raquel Naveira. Veja que agora nós temos uma lista menor de obras. Isso pode representar para nós alguma mudança para a prova da UFMS? No sentido de, olha, podemos ter todos os livros sendo cobrados nessa edição? Já que agora são menos questões, menos livros? Podemos ter, não todos, mas pelo menos quase todos agora sendo cobrados? O que é que será que pode acontecer e que tenha relação com essa mudança? Eu não sei. Não tenho bola de cristal. Mas seria muito interessante se a UFMS, aproveitando dessa mudança da quantidade de textos a serem lidos obrigatoriamente pelos seus candidatos, pudessem ali explorar mais questões relacionadas a mais obras, né? Privilegiando os alunos que se prepararam melhor, né? Que tiveram uma leitura, fizeram uma análise bem feita desses textos. Eu gostaria que fosse assim. Espero que, né, mais textos apareçam pela prova, tá, das nossas obras de leitura obrigatória. Os textos são bons, professor? São ótimos. Tá? Eu tinha gostado mais de como estava a lista anterior, pré-correção, porque nós tínhamos, ao invés de Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, nós tínhamos ali o Bom Crioulo, tá, do Adolfo Caminha, um livro que muitas pessoas não conhecem, né, sobre a nossa literatura brasileira, um exemplar do naturalismo brasileiro, né, que envolvem questões homoafetivas, interraciais, dentre outras questões interessantes a serem exploradas. A Fiandeira, de Raquel Naveira, aparece para nós, muito provavelmente para poder homenagear algum membro da nossa literatura sul-mato-grossense. Anteriormente, quem ocupava esse lugar de representação da literatura sul-mato-grossense era o Rubênio Marcelo, tá? Que é um amigo meu, e tinha o livro Vias do Infinito Ser, um livro de poesia, né, que tem um tom forte ali, com uma questão meio simbolista, e que caiu na última edição, inclusive exigindo do seu candidato reconhecer as figuras de linguagem predominantes. Tá? E agora nós temos uma outra representação, que é a Raquel Naveira. Ela também, como o Rubênio, é membro ali da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. A Raquel Naveira, que já há muitos anos publica aqui no nosso estado seus textos, trabalha com uma poesia interessante. A Fiandeira, se eu não me engano, é um livro ali da década de 90, tá? E com esse anúncio, né, de que vai ser agora colocado como leitura obrigatória, já começaram a divulgar que uma edição mais recente, né, atualizada, que seja, será colocada à disposição à venda no mercado aí, né? Vamos aguardar, porque como é uma edição mais antiga, nós devemos ter poucas pessoas com acesso a esse texto. Então é justo, né, que sejam aí colocados à disposição novas edições e também
né, seria interessante se o próprio governo do Mato Grosso do Sul, assim como fez no ano passado, colocar, né, no seu aplicativo ali do MS Digital obras literárias de autores aqui do estado, como nós tínhamos, tá? Se o governador do estado aí estiver escutando, né, o secretário de Cultura, pode também nos dar essa força, né, para poder democratizar mais o acesso da literatura para os nossos candidatos, nossos alunos, para o sul mato-grossense e para as outras pessoas do Brasil inteiro. Bem, o que nós podemos falar sobre essa lista, que até então, no momento que eu gravo esse vídeo, é atual, né? Porque qualquer eventual mudança nós vamos ter que fazer aqui naturalmente a nossa revisão. Para começo de conversa, vamos seguir aqui uma determinada ordem como foi colocada. O livro Juca Pirama, do Gonçalves Dias, é um dos textos que nós podemos chamar de clássicos da literatura brasileira, né? Até porque o Gonçalves Dias, ele é o nosso poeta maior da primeira geração romântica brasileira. O Gonçalves Dias, ele é, sem dúvida alguma, o nosso poeta principal da primeira geração do romantismo. Da primeira geração do romantismo brasileiro. Isso é extremamente relevante para nós, porque essa primeira geração, ela ficou marcada como aquela de binômio nacionalista-indianista. Não que essa primeira geração fosse apenas ficar presa a discussões, a textos com esse caráter nacionalista ou de caráter indianista, mas foi incentivado naquela época porque o romantismo é a primeira escola literária de um Brasil independente, né? A transição que nós tivemos para esse momento foi o arcadismo, que já vinha anunciando algumas características, né, de um romantismo a se formar. E quando nós temos em 1822 a independência, tão logo ali depois a necessidade, né, de criar uma identidade sobre o que é ser brasileiro, sobre o que é o nosso Brasil, criar os símbolos pátrios, e o romantismo vai fazer esse papel de romantizar o Brasil. E nessa primeira geração, né, que vai ter esse cunho nacionalista, né, você deve se lembrar muito bem da Canção do Exílio do próprio Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Né? Você deve conhecer, é quase um hino brasileiro, inclusive um fragmento dele está no hino. Então essa primeira geração é muito representativa para nós em termos históricos, né? Em termos de construção de identidade, um propósito para aquilo. Óbvio que pelo nome você já identifica, professor, isso aqui provavelmente não vai ser essencialmente uma questão da língua portuguesa, porque nós temos uma nomenclatura um tanto diferente. Você vai se lembrar que esse daqui é um dos textos mais famosos do Gonçalves Dias, é uma narrativa poética, tá? De caráter épico, lírico, em que nós temos grupos indígenas, né, sendo ali colocados numa questão de conflito, né, um filho que chora na presença da morte, antes de ser fruto de uma antropofagia, né, dos seus inimigos, e que por demonstrar, né, estar ali chorando, estar ali dando uma de fraco, digamos assim, para o seu inimigo, ele vai ser libertado. E ele chorava porque seu pai, né, estava, enfim, cego, perdido, né, etc. Não teria como, enfim, o filho estar próximo do pai para ajudá-lo. E o pai, quando vê, né, quando percebe que o seu filho chorou, né, na presença da morte de estranhos, ele vai de uma maneira extremamente orgulhosa, não num sentido positivo, né? Não é nenhum símbolo de modelo paterno a ser seguido, vai ali humilhar o filho, né? Mostrando que ele não descende da tribo, né, de grandes guerreiros, né? Você é covarde, meu filho não é. Tem toda uma questão ali de paternidade, de orgulho, de uma descendência heróica, tá? Bem interessante, que é um texto fácil até de ser lido,
tá? Quando a gente fala de Gonçalves Dias, é importante você estar ligado com a questão da métrica, você perceber a alternância de sílabas tônicas e átonas, né? Você pega, por exemplo, a canção do Piaga, é o Canto do Guerreiro, né? O Canto do Piaga, na verdade, não é a canção do Piaga, o Canto do Piaga, ele que faz seus livros, né, os cantos, ele trabalha com um lirismo muito interessante e nos textos de caráter mais indianista, né, dessa romantização do sujeito indígena do Brasil, óbvio, né, distante, por isso romantizado da realidade, um elemento de batidas, como se fossem atabaques, uma mudança, uma alternância martelada na sua divisão silábica poética. Então, Gonçalves Dias, um poeta interessante da nossa literatura brasileira, da primeira geração romântica, e esse sendo um dos principais textos, né, de caráter indianista do Brasil, já foi muito cobrado em outras provas no passado, né? Não vai ser difícil, por exemplo, você abrir uma aba aí do lado, né, de onde você está vendo esse vídeo, não sei qual navegador, e colocar lá questões, né, de vestibular e Juca Pirama, você vai encontrar. Na década de 90 era um texto muito cobrado, tá, nos vestibulares de São Paulo. Então aqui é um dos clássicos da literatura brasileira. Não tem dificuldade você, por exemplo, ler, interpretar e fazer questões sobre esse texto, imaginar mais ou menos como pode parecer. Sabendo da questão da UFMS, né, como ela já se portou em algumas questões anteriores, nós poderíamos pensar, poxa, e Juca Pirama pode aparecer para mim apenas relacionando o momento histórico, né, a escola literária, o romantismo que vem a ser isso, o indianismo, ou ainda cobrar passagens do texto, ou uma análise poética sobre a questão da métrica, divisão silábica poética, né, uma questão se há rimas, se não há rimas, né, um trabalho do lirismo, bem como também figura de linguagem pode aparecer. Cara, sempre que aparecer texto poético, eu já falo para vocês, ó, observem figuras de linguagem, sempre revisem figuras de linguagem. É um assunto muito básico, um assunto muito simples da parte de linguagens nos estudos literários ou não literários, enfim, que você tem que saber. E tem uma cobrança, né, necessária disso, porque é um elemento básico de conhecimento pré-requisito aí, você analisar um texto de caráter literário, e na poesia é óbvio, né, que nós vamos ter uma chance maior de encontrar essas marcas textuais presentes. Bom, passando adiante, nós temos Contos Fluminenses do Machado de Assis. Machado de Assis, outro grande nome da literatura brasileira, esse, né, que talvez seja o nosso, enfim, autor rótulo da literatura brasileira. Quando se fala literatura brasileira, as pessoas pensam Machado de Assis. Vem à cabeça delas Machado de Assis. Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. Machado de Assis. As pessoas falam de Machado de Assis, mas poucos leram Machado de Assis. Machado de Assis, que tem uma biografia até interessante, mas não cai biografia para vocês, né? Ainda bem, porque biografia e literatura são coisas diferentes. Machado de Assis, quando ele publica aqui Contos Fluminenses, eu já vou fazer uma observação para você. Esse daqui é o livro que abre a prosa do Machado de Assis na literatura. Machado de Assis, ele inicia seu trabalho literário com poesia. Você sabia disso? Ele trabalha primeiro com poesia. E a maior parte das pessoas, quando pensa em Machado de Assis, inclusive as pessoas que prestaram atenção em aula no ensino médio, né, falam assim, Machado de Assis é o cara do Dom Casmurro, é o cara do Quincas Borba, é o cara do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas esses romances mais conhecidos do Machado de Assis são romances mais tardios, né? Porque o Machado de Assis parece ter uma eclosão tardia. Ele escreveu muita coisa antes de Memórias Póstumas, inclusive dentro de uma esfera ainda do romantismo brasileiro. Nossa, Machado de Assis teve presença do romantismo na sua literatura? Teve. E esse livro, Contos Fluminenses, é um livro de 1870. É um livro de 1870. Nesse momento,
nós estamos convivendo com o romantismo brasileiro. Porque nós falamos da presença de um realismo mais ali para os anos de 1880. É óbvio que se nós pegarmos, por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias, né, do Manuel Antônio de Almeida, que foi uma influência para a literatura machadiana, ele já vinha com algumas características diferentes do romantismo, né? Anteriormente. Mas o que interessa aqui é que o livro Contos Fluminenses, da década de 70, apresentará para nós esse livro uma característica mais próxima de um elemento romântico da classe burguesa. No entanto, é que você precisa observar que o Machado de Assis, tal qual José de Alencar vai fazer com perfis de mulher, uma ênfase na questão do perfil feminino, representando aqui elementos ora quanto à questão da ambição, ora quanto à mudança de uma classe social, de uma ascensão social por meio do casamento, né, que já se discutia essa questão sobre dotes, né, os interesses, tá? Ainda dentro da postura romântica que, enfim, tem-se lá uma idealização, coisa que o vale, que você já deve estar cansado de saber, mas aqui vale a leitura muito bem feita, concentrada dessa diferença, ainda que dentro do romantismo, por viés do Machado de Assis, veio da sociedade. Aqui nós não temos uma análise profunda do psicológico dos personagens, como nós vamos ver depois, né, em outras produções posteriores do Machado. Mas é interessante analisar o perfil feminino, é interessante analisar a ambição humana, né? O burguês que não trabalha porque vive de fortuna herdada e gasta como se não houvesse amanhã, né? Inclusive pensando em vender a filha, entre aspas, num casamento para poder, né, ter ali as suas dívidas pagas. Enfim, há de se pensar aqui. O livro Úrsula é um livro que, no momento em que falo com vocês, vai ser também exigido na prova da Federal da Grande Dourados. Dourados é uma cidade aqui do Mato Grosso do Sul, que nós temos uma universidade federal lá. Um abraço para a galera de Dourados. E o livro Úrsula está como leitura obrigatória lá também. O livro Úrsula, ele vem sendo relembrado por conta principalmente de eventos da literatura, de editoras no Brasil, que resgataram e reeditaram a obra de Maria Firmina dos Reis, trazendo à tona a discussão de uma mulher negra, que é uma das poucas, né, mulheres, ainda mais negras, da literatura brasileira, ainda mais do século XIX, que produziu alguma coisa. Ela foi esquecida, né? E o livro Úrsula é sua obra importante, é sua obra que traz todo um elemento romântico. Então veja, as três primeiras obras sobre as quais comentamos até então, né, do século XIX, elas três aqui têm em comum a convivência com o período do romantismo no Brasil. A Maria Firmina dos Reis, ela traz inclusive uma coisa meio de um romantismo, por vezes flertando com uma coisa meio gótica, assim, né, de uma questão, por exemplo, da menina dormindo lá no cemitério, na determinada parte, mas nada muito pesado, tá? O que chama atenção no livro Úrsula não é, pelo menos na minha visão, a historinha principal do casal branco que, enfim, se apaixona, tem um conflito, né, e toda aquela fórmula romântica já conhecida. Mas a voz dos sujeitos negros escravizados que aparece no livro. Eu, se fosse, por exemplo, elaborar uma questão do Úrsula, eu não focaria muito na questão do romance em si amoroso, do desenlace.
mas pensar no que esse livro tem de diferente para o contexto da época, que vem a ser esse elemento sobre a voz do sujeito escravizado, do personagem que ocupa um espaço que até então não vinha ocupando. É interessante. O livro Água Funda, de Ruth Guimarães, é uma grande surpresa, né, estar aqui para nós nesse edital. Um livro muito, muito bom, tá? Poucas pessoas conhecem o Água Funda, de Ruth Guimarães. Não é um livro que apareceu com muita frequência, né? Eu acho que neste ano outras provas vão cobrar também o Água Funda. Agora eu não me lembro quais serão, mas esse livro, salvo engano, estará presente em outras provas. Mas o que interessa para nós é que a Ruth Guimarães, assim como Maria Firmina dos Reis, é uma mulher negra. Olha só que interessante, são duas autoras negras. Professor, mas qual que é a relevância de nós falarmos isso? É toda, né? Primeiro que nós sabemos a literatura ser ocupada majoritariamente por autores, homens brancos, né? E quando apareciam mulheres, normalmente as que estão em destaque no cenário da literatura são normalmente mulheres brancas, né? Burguesas normalmente, e quando aparecem para nós as autoras negras com uma literatura de qualidade, né, assim, que não deixa nada a desejar, nós temos que falar, olha só, por que não se fala muito sobre isso? Né? Será que existe uma outra questão por trás desse apagamento? Enfim, então olha só, né, autoras negras ou pretas, né? Enfim, eu ainda tenho muita dificuldade de escolher qual a melhor classificação. Tem gente que fala para mim que é melhor falar preto, outras pessoas falam que é negro. Então eu peço desculpas, né, caso aí você, enfim, prefira uma outra nomenclatura. Mas enfim, a Ruth Guimarães, e eu coloco o propósito aqui, ela próxima do Guimarães Rosa, porque os dois não têm apenas o sobrenome Guimarães em comum. São parentes? Não são parentes. Mas o Água Funda lembra, para quem conhece Guimarães Rosa, a sua literatura. Porque tem uma veia que as pessoas chamam de regionalista, mas sem ser aquela coisa pedante do regionalismo. Sem ser aquela coisa de apenas pintar com as palavras um cenário específico de uma região. Ou forçar um vocabulário, né, quase que de maneira ridícula para estereotipar. Não, aqui não é isso. Ruth Guimarães escreve com uma gramática show de bola, mas ao mesmo tempo nos passa um tom de oralidade, porque seu narrador aqui, uma pessoa que nós não conhecemos, mas que faz parte da comunidade da Fazenda Olhos d'Água, que é onde se passa a nossa história, né? Que fica ali na região da Serra da Mantiqueira, a divisa de Minas Gerais ali com São Paulo. Ela que não é mineira, ela é de Cachoeira Paulista, se eu não me engano, tá? Mas que sua história tem essa coisa do sertanejo da região ali sudeste. Muito bacana. Uma literatura que já aparece com traços fantásticos, não no sentido de um adjetivo para exaltar a obra, mas da magia, né? Daquela coisa assim do mágico, um realismo mágico, fantástico, tá? Criatura, coisas acontecem, e será que essas coisas que acontecem têm uma explicação meramente racional ou não? E deixa isso em suspenso. Muito interessante essa obra aqui, bacana, faz uma viagem no tempo de um período escravocrata, na transição de momentos diferentes dali da história brasileira, do século XIX para o século XX, o avanço, a questão do transporte, tá? Muito interessante esse livro, esse romance muito interessante, tá? O Guimarães Rosa, quem já conhece o professor Augusto, já fez meu curso de obras literárias, quem já, inclusive faço aqui novamente minha propaganda, eu tenho um curso
para o FMS, tem um curso para o FGD, tem um curso para alguns vestibulares aqui do Brasil, né? Eu tenho que valorizar o passe aqui. Se você tiver interesse, entre em contato com Évora Vestibulares, né? Faça lá o seu contato pelo WhatsApp e busque mais informações se você tiver interesse. O curso é completo, com aulas bem detalhadas, fazendo análise de cada um desses textos, tá? Tem ali um outro material complementar, coisas bacanas para vocês. Entre em contato com Évora. E aí eu falava das primeiras histórias do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, ele, assim como a Ruth Guimarães, tem as suas estreias na literatura ali no ano de 1946. Em 46, o Guimarães Rosa publicou o Sagarana, que é a sua obra, né? Ali do início da prosa literária rosiana e tal. E a Ruth Guimarães, ela publicou o Água Funda em 46. A gente fala da geração de 45, né? Um momento diferente da literatura, o terceiro período do modernismo brasileiro. A gente fala ali da Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, o Guimarães Rosa, agora Ruth Guimarães, Bernardo Helles em Goiás, meu saudoso estado de Goiás. Então, a geração de 45, né? Na minha percepção mais madura, em termos de uma literatura moderna, traz aqui para nós mudanças interessantes para a construção do texto narrativo. E o Guimarães Rosa, quando faz as primeiras histórias aqui, ele já com a experiência de escritor e tudo, há uma questão interessante do título, porque ele coloca aqui histórias, né? A grafia de histórias com a letra E, que indica para nós uma diferença de histórias com o registro, né, com o H e o I, em que as histórias seriam as histórias de ficção, né? São ficções, são fabulações. Short stories, né, em inglês, histórias curtas, contos. Então aqui um livro de contos de Guimarães Rosa. Então veja que nós temos 2 livros de contos na UFMS. Isso eu tenho que falar aqui com vocês. Eu achei um pouco exagerado a parte da UFMS. Por quê? Antes nós tínhamos 10 livros. 10, 11 livros ali. O da Lígia Fagundes Telles, olha, eu vou falar porque assim, me deu um trabalhão para gravar aquele livro, porque eu fui falando de conto por conto. E era muita coisa. E aí, de repente, nós temos agora 2 livros de contos. Eu acho mais difícil trabalhar livro de contos do que um romance. Porque eles são várias histórias, né, e tudo. Enfim. Aqui nós temos muitas histórias em Primeiras Histórias, né? Uma das mais interessantes do Primeiras Histórias, na minha opinião, é a questão da Terceira Margem do Rio, né? Terceira Margem do Rio. Tem uma coisa meio assim, para quem assistiu a novela Pantanal, né, o remake ali, para quem é mais novo, tem uma coisa meio sagarânica, meio guimaranesca, roseana, né? Ali na história do Pantanal, com a coisa do Velho do Rio, né? Algumas histórias que, se você já leu do Guimarães Rosa, por exemplo, Meu Tio, O Iauaretê, né, que faz ali a questão da onça, o livro Essas Histórias do Guimarães Rosa, a transformação, enfim, é interessante pensar nisso. Mas o Guimarães Rosa, normalmente, quando ele é cobrado em prova de vestibular, e eu acredito até que de uma maneira assim que precisa já ser, enfim, atualizada, porque eu acho que já deu o que tinha que dar nas provas de vestibular, aparecer sempre uma coisa do tipo, neologismo. Porque, óbvio, beleza, o Guimarães Rosa ele trabalhou e muito com neologismo e com arcaísmos, né, na sua produção. Beleza, é uma característica marcante dele, mas seria interessante que as provas passassem a analisar a literatura do Rosa, talvez pela questão do tom poético da sua linguagem, né, que aparece, ou ainda exigir, já que é um livro de contos, né, poxa, a gente já vai ter que ler todos esses contos, né, professor? Nós já vamos ter que analisar tudo isso. Vamos pegar ali um conto, né, do Primeiras Histórias e vamos fazer uma questão baseada nesse conto, né, da leitura daquele conto, para ver se, poxa, o cara leu, entendeu, né, o que se passa ali. Tem boas histórias aqui. Eu sou suspeito para falar de Guimarães Rosa, né,
Mas, enfim, um livro muito bacana que envolve essa questão do sertão, o folclore, né, no melhor sentido da palavra, do folclore, né, da questão do conhecimento popular, tá, das tradições, identidade, muito bacana. Livro que merece, assim como os outros, mas, repito, sou suspeito, todo um tempo para a gente comentar. Né? Faça meu curso, vai ser um prazer ter você lá, em que eu vou falar bastante sobre Guimarães Rosa. Bastante, né? Eu tenho até que cuidar para não falar muito. Enfim. E por último, mas não menos importante, Raquel Naveira com A Fiandeira. Como eu coloquei para vocês, a Raquel Naveira, ela está aqui como uma espécie de... eu vou usar a expressão cota aqui, mas não quero que vocês interpretem num sentido negativo, mas nós temos, pelo histórico da FMS, assim, a cota de escritor sul-mato-grossense para representar o nosso estado. Né? Nós tínhamos ali o Rubelli, nas edições passadas, com Vias do Infinito Ser, né? E aqui, ocupando o espaço de representação do Mato Grosso do Sul, no nosso vestibular, Raquel Naveira com A Fiandeira. Bom, falei para vocês, Raquel Naveira é uma poeta, ela trabalha com a poesia há alguns anos. Então aqui nós vamos encontrar elementos de textos poéticos. Aqui nós vamos encontrar o lirismo. E eu, se fosse para chutar em uma possibilidade de questão, colocaria, são muitos textos. É difícil, obviamente, para uma análise de livro de poesia você querer um conjunto da obra ali que representa. Mas é presente nessa obra uma questão de uma identidade feminina muito forte, tá? De personagens femininos, mulheres. Então isso já é uma coisa para chamar atenção. E o principal, na minha concepção, para você estudar esse livro, é prestar atenção nos textos, mas fazendo análise como você deve fazer sempre de uma poesia, pensando em provas, que é você pensar em métrica, você pensar na divisão das estrofes, você pensar na significação das palavras, nas figuras de linguagem, na interpretação do texto dado um determinado contexto, se existem intertextos, tá? Então a melhor maneira de você estudar, na minha visão, o livro de Raquel Naveira vai ser por meio dessa diretriz. Tranquilo? Queridos, esta aula de revisão, mais de uma apresentação, na verdade, para vocês das mudanças das obras literárias exigidas no vestibular da FMS, é para que você não vá perdido totalmente e sirva que você tenha uma instrução de como estudá-la. Caso você precise de ajuda, repito, venha procurar o Évora, teremos o maior prazer de receber você em nosso curso, tá? Seja muito bem-vindo, muito obrigado, meu cordial amigo, minha cordial amiga, pela atenção e até um próximo encontro. Um abraço.